Como tem sido para vocês estar na Você tá renovação gravando? e tá gravando já, mas é normal. É normal. Ou alguma história, né? Vocês têm alguma história que lembra que de um dia para o outro, assim, que Deus veio, o Espírito Santo veio e começou a mudar a forma sua de pensar? Tem. A forma de agir com as pessoas? Sim. A partir do momento que eu comecei a frequentar o grupo de oração, minha vida começou a ser transformada pela ação do Espírito Santo. Eu levava uma vida desregrada, uma vida aí sem rumo. Depois que eu comecei a frequentar lá, minha visão foi outra. Ficou parecendo que abriu uma janela assim, entendeu? E eu tenho outro olhar. Hoje eu aprendi a lidar com minha esposa, com meus filhos. E hoje, com certeza, o grupo de oração é uma mola, né, para você pode impulsionar a gente a seguir, né, o caminho do Espírito Santo, né, o caminho de Deus. E já aproveito e faço um apelo a vocês que não faz parte, vocês estão perdendo, porque é verdade que o Espírito Santo, ele transforma, ele lava, ele sacode, ele é outra vida. E alguma história Assim, o que mais me marcou assim, é que Fabinho nunca foi, graças a Deus, ele nunca foi uma pessoa de beber, de nada, assim, sabe? Mas uma coisa assim, que me marcou muito foi que eu conheci a renovação no ano de 2008. No ano de 2008 para 2009. E eu já namorava com o Fabinho, né? E assim, ele não se identificava muito, não. Ele ia e falava assim, eu não gosto muito de ir. E assim, eu sempre ali, né, falando, não, vamos, eu tava bem focada. E depois eu fui embora e aí eu me desviei lá. E quando voltei, a gente casou e tudo, mas a gente não era um casal assim que vivia realmente a doutrina da Igreja Católica. A gente não vivia, a gente ia pra igreja, a gente ia pra missa, mas não tinha um sentido verdadeiro que tem hoje. E no ano de 2016, eu comecei a voltar pro grupo de oração, né? E aí ele começou a ir também. E o primeiro renascer de 2016 foi muito marcante pra gente. Foi quando assim, foi como se a gente tivesse uma venda nos nossos olhos e o Senhor tivesse tirado essa venda da gente, né? Que eu sempre fui assim, muito explosiva, sempre falei o que vinha na boca. E assim, eu não era uma mulher sábia na minha casa, né? E assim, ele sempre teve um pouco mais de paciência. A gente ia muito em festas, ele não era de beber, mas bebia cerveja, às vezes tomava mais um pouco, mas não era de ficar, assim, não era viciado. Mas isso atrapalha um casal, né? E foi uma das primeiras coisas que mais me incomodou, né? E assim, eu sempre falava pra ele, mas assim, o Senhor ainda não tinha mostrado, assim, não tinha aberto a visão dele ainda. E assim, num belo dia, ele falou assim, não vou mais. E aquilo assim, pra mim, foi uma ação de Deus muito grande, que pra ele não via nada demais, né? E pra gente, pra mim, foi assim, eu falei, meu Deus, eu achava que ele nunca ia enxergar aquilo como uma coisa errada, né? Porque assim, como a gente tem filhos, os nossos filhos, ele olha pra gente como espelho, né? E assim, eu vejo que tudo que a gente faz, eles tentam copiar da gente, uma roupa que a gente coloca, uma coisa que a gente fala. Se eu falo alto com o pai deles, eles percebem, né? Porque você tá... E isso acontecia muito antes da gente. São coisas simples, mas que acontecia muito, né, amor? Isso. Que eles prestavam muita atenção, né? O que fazem. Então assim, quando a gente voltou nosso olhar para Deus, a gente teve a ação do Espírito Santo na nossa vida, até os nossos filhos começaram a perceber, né? Começou a perceber uma diferença, a gente começa a perceber a diferença neles também. Eu comecei a perceber que eu não vivi um casamento santo, né? Que eu vivi um casamento todo errado, que o Senhor não estava feliz com aquilo, eu não agradava a Deus, eu não fazia as coisas em casa com prazer, eu fazia por obrigação, né? E eu sei que isso não agradava ao Senhor. Eu cuidava dos meus filhos como se fosse uma obrigação,
né? Por mais que eu tive Gustavo, depois logo em seguida eu tive Maria Clara, mas assim, eu não era uma pessoa totalmente aberta à vida, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente, nós somos pessoas totalmente abertas à vida, né? Isso. Que o Senhor nos fez casados, fez uma família para que a gente possa ter filhos, para que a gente possa fazer as coisas em casa com amor, né? E o Senhor começou a abrir, foi como o Fabinho falou, abrir janelas, né? Pra gente enxergar que aquilo não era uma vida santa, que a gente tem que levar, nós temos que levar uma vida santa no nosso casamento. E assim, hoje, quando as pessoas chegam em nossa casa, as pessoas começam a notar isso, né? Que é diferente, né? As pessoas começam a notar essas coisas, assim. Quando alguém vem, aconteceu um episódio essa semana, né? De um pessoal vir aqui em casa e pediu uma taça e falou assim: vocês têm taça aqui? Porque vocês não bebem, né? Então, assim, as pessoas, tipo assim, elas olham pra gente de uma forma diferente, né? Claro que eu tenho uma taça na minha casa, mas eles pensavam assim, que, né? Que a gente não tinha nenhuma taça na casa porque a gente não bebia, né? Então, assim, as pessoas nos veem com um olhar totalmente diferente, né? Então, assim, a gente quer que as pessoas olhem pra gente com um olhar diferente, mas a gente quer mostrar que tá na renovação, ter a ação do Espírito Santo, tá vivendo a doutrina católica é uma bênção na vida, né? A gente quer isso, que a gente é feliz, que não é uma coisa forçada, a gente não faz forçado. É a ação do Espírito Santo que age na gente, né? Tanto como esposa, eu tenho... Fabinho, ele pode estar falando o tanto que eu tenho procurado melhorar, né? O quanto eu tenho buscado, procurando ajuda, assistindo vídeos, porque não é do nosso humano não querer fazer aquilo que vem do Espírito, né? Então a gente tem que lutar cada dia mais, lutar por uma vida melhor. E eu posso afirmar o quanto o Senhor tem feito na nossa vida, o quanto o Senhor tem nos moldado a cada dia mais. Nós não somos perfeitos, né? Mas hoje eu olho para nós e eu paro e penso assim, tantas coisas que o Senhor fez na nossa vida, que eu pensava que eu nunca ia conseguir chegar onde nós estamos hoje, né? Você lembra assim de um dia que algum encontro, algo aconteceu assim que abriu os olhos seus? Foi o encontro que a gente fez de formação para as famílias. Foi. Lá em Guanabi. Foi quando foi um divisor de águas na nossa vida, né? Que a gente sentiu no nosso coração o chamado para o Ministério das Famílias e nós ficamos apaixonados, né? Sim, de poder estar ajudando, né, as famílias. Não que a gente não sabe tudo, mas a gente tem um pouco de conhecimento, né? Que pode estar ajudando o próximo, ajudando os casais. E com certeza o Espírito Santo, ele vem nos moldando. Hoje minha família é outra. Minha esposa mudou da água pro vinho. Ela não tinha paciência com nada, nervosa. Hoje ela sabe, né? Vê um problema, ela sabe resolver na boa. Se nós errou, nós sabe que tem um caminho a seguir, o Espírito Santo, o caminho da renovação. Problema todo mundo tem, né? Claro. Todo mundo sabe. Só que nós temos um destino rumo, né? Nós temos Jesus Cristo, é o nosso foco. Nós briga aqui, mas nós tá no norte aqui, nós não sai da caminhada. E assim, é incrível, né? Quando o Senhor nos chama, a gente fala assim, meu Deus, mas nós somos tão imperfeitos. O que eu entendo de família? Não entendo nada. Mas eu comecei a entender que eu não entendia nada. Mas primeiro, quando o Senhor colocou no nosso coração o Ministério para as Famílias, o Senhor queria trabalhar na nossa família primeiro, né? O Senhor queria... foi quando a gente entrou para o Ministério das Famílias, para a formação, eu logo engravidei, né? E foi quando eu falei, mas meu Deus, eu engravidei agora? Justo agora, Senhor? Mas o que eu vou fazer? Porque eu achava assim, que eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que trabalhar no Ministério das Famílias e eu tinha que fazer acontecer,
né? E o Senhor veio mostrar que não era assim. Então foi um momento muito marcante na minha vida, que eu me senti podada quando o Senhor me deu o terceiro filho. Eu me senti podada. Eu falei, meu Deus, nós não damos conta de criar 3 crianças, né? E assim, uma coisa que me machucava muito era assim, os comentários das pessoas, né? Nos machucava, me maltratava. Eu falei, Senhor, mas por que as pessoas falam tanto assim da gente, que nós estamos errados, que tá tudo errado? E esse tanto de filho, esse tanto de menina, vamos dar conta como? Né? E assim, eu pensava, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar nesse ministério, Senhor? Se o Senhor me deu filho logo agora. Mas eu fui entender que o Senhor me deu para me entender o que era família de verdade, né? E aquilo ali o Senhor foi transformando minha vida, até que tinha dias que eu achava que eu não ia dar conta de 3 crianças. E foi aí que, assim, um fato muito marcante pra mim, foi aí que eu estafei mesmo, que eu falei, não tô dando conta, né? E tinha dia que o Fabinho falava pra mim assim, Maria, filha, você tem 5 humor. Uma hora você tá boa, outra hora você tá ruim, outra hora você... né? Mas foi uma hora que eu falei assim, eu não tô dando conta mais, né? Que eu falei, Senhor, me ajuda, né? E aí, o que acontece? Nessa hora que eu me vali de quê? Eu me vali dos meus irmãos, né? Me vali do Senhor. E aí ele foi moldando cada dia mais a nossa família. E eu fui entender que o meu dever, o meu trabalho, primeiro, o meu ministério maior, era a minha família, era na minha casa. Então, como é que eu ia passar para os outros irmãos, né? O que era ser família? Como é que era? Será que eu não ia chegar lá e falar, não, a gente tem que só ir para a igreja, só ir, e tem que ajudar lá, tem que estar sempre dentro das coisas? Se o primeiro ministério nosso é a nossa casa, o primeiro chamado de um casal é a família. Se você não cuida dos seus, como que você vai cuidar das coisas do Senhor? Às vezes preocupa com tanto interesse fora da família, exatamente, né? Esquece de olhar. Né? Muitas pessoas passaram por minha vida nesse tempo e assim, quantas pessoas falavam pra mim, olha, o seu ministério maior primeiro é a sua casa. Quando você lava uma louça, isso é uma oração. Enquanto você cuida dos seus filhos, é uma oração. Nós não temos tempo como as mulheres ou os homens solteiros que têm um tempo maior. Então, assim, cada tempo é um tempo, né? Então, o Senhor nos proporcionou viver esse tempo difícil para a gente poder atuar um dia no ministério para as famílias, né? E é incrível o quanto o Senhor vai nos preparando, que assim, durante esse tempo, a gente não imagina o quanto as pessoas olham pra gente como um molde. A gente não imagina isso. É verdade, porque né? No dia a dia aí as pessoas chegam pra mim e perguntam, será que eu tô com essa bola toda? Fala assim, reza por mim, reza por minha família. Fala isso mesmo. Quantas vezes eu depois falo, Senhor, quem é que eu sou mesmo? As pessoas estão me procurando, tá rezando, né? E aí eu rezo, mas eu peço ao Senhor para interceder, né? Eu só faço minhas orações e peço para interceder sobre aquela pessoa, sobre aquela família. Então, de uma certa forma, as pessoas, a sociedade enxerga a gente com um olhar diferente também, no caso, né? Quantas pessoas nos procuram para falar, né? Para perguntar. E assim, nós não precisamos desfazer dos amigos que a gente tem, das pessoas, porque tem muitas pessoas que pensam, mas você tá na caminhada, então você tem que excluir as pessoas. Não é assim. A gente tem que ser canal de graça na vida dos outros. Então, assim, quando eu tenho amigos, amigas, o que eu posso fazer é passar o que a gente sabe, o que o Senhor fez na nossa vida para eles, né? É o que eu peço sempre quando tem alguém em casa, quando vem alguém em minha casa, né? Quem são nossos amigos sabe que a gente recebe muita gente. Eu gosto de receber pessoas, né? E assim, eu sempre peço para o Senhor que eu possa ser canal de graça para aquelas pessoas, né? Eu não quero ser melhor que ninguém. A gente quer que as pessoas olhem para nós e falem, mas como é bom ser de Deus, como é bom ter uma vida ativa no Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem assim. Eu não quero que as pessoas olhem pra gente e falem assim, mas
Ave Maria, tá a hora, mas sabe, não tem quem aguenta. De tão chato que é, né? Não é, a gente quer... Pessoas normais, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos piores porque o Senhor fez melhor e nem pior porque o Senhor fez uma obra na nossa vida. Então o que a gente tem que fazer? Passar para outras pessoas o que o Senhor fez na nossa vida, né? Eu não vivi, eu tinha um ressentimento muito grande porque eu não vivi um namoro santo. Mas hoje eu posso afirmar que eu vivo um casamento santo, né? Eu posso afirmar isso e aquele tempo passou. E como todas as outras pessoas que se acusam e falam que eu sou isso, eu sou aquilo, não. O Senhor, ele nos resgata do lugar pior, né? Então, assim, eu sempre digo assim, eu sempre penso assim, por que eu? Ele me tirou da onde eu estava porque eu era pior. Não é porque eu era melhor, não. Eu tô lá na igreja e não é porque eu e Fabinho estamos na igreja, não é porque nós somos melhores, é porque nós somos os piores, né? Eu falo assim, eu era pior lá da minha casa, né? Eu era pior. O Senhor me pegou quando eu tava assim que se o Senhor não tivesse me pegado, eu não sei nem o que eu era hoje, né? Então assim, eu era a pior, não era a melhor. E a gente não tá contando isso aqui para vangloriar nada. A gente está falando da ação de Deus que Ele fez na nossa vida, o quanto Ele tem mudado e o quanto Ele vai mudar, né? É um processo, né? É um processo e a gente está cada dia buscando mais. E se não fosse essa mudança que nós teve em relação a essa vida espiritual, acredito eu, né, que nós já tínhamos separado há muito tempo. Mais. Porque todo mundo sabe que casamento não é fácil, né? Quem fala que casamento é fácil está mentindo. E assim, o Senhor tem transformado tanto a gente, porque às vezes as pessoas não sabem, mas assim, um fato marcante assim, na nossa vida é que eu já me separei. Eu já falei pra ele, pode ir embora. Ele já pegou as coisas dele e foi, né? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas ele já pegou, eu já falei e falei isso inúmeras vezes. Pode pegar aí. E se não fosse por ele ser um homem santo e uma pessoa que procura a cada dia, a gente não tava mais junto. A gente não tava. E o nosso casamento só tá em pé hoje porque a gente procurou. Porque no ano de 2016, a nossa vida não estava bem. Foi quando a gente decidiu e falou, não. Quando Deus colocou a mão, quando né? Deus falou assim, cadê? A gente se perdeu aonde? Onde foi que eu me perdi? Eu tava lá, eu tava tão lá dentro, o Espírito Santo já me cativou, já me pegou, por que eu saí da graça, né? Então assim, quem tá em pé cai. Nós deu uma recuada e foi pensar no sacramento, né? Que o Padre abençoou através do Espírito Santo, né? Porque Deus une, o homem não separa, né? Então mesmo se às vezes a pessoa, o marido e mulher, quiser separar, mas Deus não separa, você está casado para sempre. Então nós voltamos a olhar lá no casamento, começamos uma vida nova. Mas assim, foi um tempo, quando a gente não foi porque foi um tempo difícil. A dificuldade vem, né? A dificuldade vem. E não é porque hoje a dificuldade não vem. Hoje a dificuldade vem, né? Só que a gente estando mais forte com Deus, a gente supera tudo. A gente supera tudo. E o Senhor, eu falo assim que na minha vida Ele é providência, né? Quando a gente pensa assim, nós não vamos dar conta, o Senhor vem lá e tira um irmão lá não sei da onde e fala, não, vocês vão dar conta. Vocês têm que dar conta, vocês vão dar conta. Mas a gente não era isso aqui que a gente é, não. Hoje não. Se não fosse o Senhor, a gente não estava junto. E que mensagem assim, vocês deixam para casais que hoje passam dificuldade, né, no matrimônio, com os filhos? Que mensagem vocês deixam? Que experiência vocês já têm um pouco, né? Que mensagem vocês têm a dizer para essas pessoas que hoje sentem dificuldade em manter de pé, né, o matrimônio? A mensagem que eu deixo é que lutem pelos seus casamentos, né? Porque a sociedade tem implantado que o casamento é uma instituição falida, né? E o casamento não é uma instituição falida, não é uma instituição falida. O casamento, a família é a maior instituição que Deus criou. Então por que ela é tão afetada? Por que é? Porque o inimigo ele
ele não se acabar a família, acabou tudo. Porque todas as vocações vêm da família. Então, a sociedade implantou que a família é algo sem futuro. Que é algo que não é bom casar. Não é bom ter uma família. E o que eu deixo pra vocês é que ter uma família é bom sim. E que é maravilhoso ter uma família. Então, aquelas mulheres, aqueles homens que estão assim hoje, querendo desistir de suas famílias, repense. Repense e volte ao olhar. Olha para o Senhor, porque o Senhor é o alvo. Se você não olhar para o Senhor, Gustavo tá lá chamando. A minha mensagem é que se você quiser viver uma vida, né, uma vida com matrimônio bom, você tem que colocar Deus no meio. Se você não colocar Deus no meio, nunca vai dar certo. Você pode até tentar conseguir viver uns anos, mas no futuro vai dar errado. Então minha mensagem é: mulher, Espírito Santo e homem, entendeu? Porque família é uma obra de Deus, né? Família é uma obra de Deus e o inimigo quer destruir a todo custo. Ele não vai sossegar até destruir. Então temos que buscar a força no Espírito Santo para poder estar cada dia mais ficando mais forte e vivendo uma vida, né, que é muito boa, muito harmoniosa, gostosa de viver, que é a família.